Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Conjunctions Basic Fast. Verdade, hoje temos Conjunctions Basic Fast. E daí você pergunta, mas Jomar, por que esse Basic Fast? Porque básicas, existe um outro vídeo? Sim, super, existe um outro vídeo, o Complete Fast. Conjunctions Complete Fast. Nesse Complete, nós temos todas as conjunções existentes. E neste vídeo de hoje, Conjunctions Basic Fast, só aquelas mais básicas, aquelas mais importantes. Ah, então são poucas conjunções, não super. Essas básicas, essas mais importantes, são em grande número. Mas veremos aqui todas essas básicas, porque essas você não pode deixar de saber. Você não pode ir para concurso nenhum, para vestibular nenhum, sem saber essas básicas. Então vamos ver com carinho, com toda atenção, para que você possa realmente capturar todas. E as complete? Bom, as complete são todas as conjunções. Conjunções pouco usadas em textos normais, mas em textos mais sofisticados, falas mais antigas, livros mais antigos e assim por diante. E realmente cai naqueles vestibulares terríveis, naqueles concursos horrorosos em que você tem 50 milhões de candidatos para meia vaga. Mas, super amigo, super amiga, se você está chegando aqui pela primeira vez, está conhecendo agora o canal, seja super bem-vindo. Espero que goste deste vídeo. É verdade, nós temos mais de 300 vídeos aqui no canal para satisfazer a sua curiosidade em língua estrangeira moderna, língua inglesa. E, super amigo, super amiga, se inscreva em nosso canal e quando se inscrever, dá uma clicadazinha naquele sininho legal em todas, porque daí nós avisamos. Geralmente surgem vídeos novos aqui no domingo ou na segunda-feira. Chegou domingo lá pelo meio-dia, segunda-feira lá pela manhã de segunda, sempre tem um vídeo novo para você dar uma curtida, uma aperfeiçoada na sua língua inglesa. E daí você é notificado desses vídeos, correto? E um like é muito importante. Ele valoriza bastante o vídeo e faz com que o nosso trabalho chegue àquelas pessoas que precisam conhecer língua inglesa, que estão precisando desses vídeos para cumprir as suas metas, resolver os seus projetos e chegar aos lugares que desejam. Preparados? Vamos lá? Então, vamos lá. Conjunções são palavras usadas para ligar frases, cláusulas ou sentenças. As mais usadas estão nos slides a seguir. Vamos ver as mais usadas. As conjunções a seguir expressam concessão. Vamos ver aquelas que são as chamadas concessivas, como chamamos em português. São elas: although, though, even though e albeit. Verdade, essas quatro são as mais comuns. Nesta primeira tela de concessivas, nós temos although, que significa embora. O exemplo diz: although we were tired, embora estivéssemos cansados, we went to the party, nós fomos à festa. É sinônimo de though, que significa também embora. I like you, gosto de você, though, embora you're a pain in the ass, você seja um cara muito chato. Então nós temos although e temos though, as duas significando embora. Se pedirem um sinônimo para although, você indica though. Se pedirem um sinônimo para though, você usa although. Mas além dessas duas, tem mais duas significando embora. Vamos lá? Even though e albeit. Nós temos even though it was cold, muito embora estivesse frio, we went to school, nós fomos para a escola. Então aqui é um processo mais enfático. Essa conjunção even though, ela procura enfatizar um pouquinho mais a ideia. Although, embora, though, embora, even though, muito embora, já com mais ênfase, com mais força. E a última ali, albeit, significa também embora. É menos usada, super, você não vê em todos os dias, mas eu coloquei aí porque realmente ela tem aparecido demais em testes em vestibulares. Então, apesar de você não usar no dia a dia, nos seus diálogos, escritas e observá-las em leituras, automaticamente ela tem aparecido em concursos nos últimos 7 anos. Então, eu coloco aí por precaução. Se aparecer, você vai saber do que se trata. Então, albeit significa o quê? Significa embora.
The show was awesome. O show foi fantástico, maravilhoso. Albeit, people didn't like it. Embora as pessoas não tenham gostado ou não gostassem. Correto? Então, 4 conjunções concessivas de embora. Although, though, even though e albeit. Que mais? As conjunções a seguir mostram 2 ideias contrárias. Agora nós temos uma série de conjunções que vão apresentar ideias contrárias. Isto é, ligam 2 frases que se opõem. Vamos ver quais são elas. In spite of significa apesar. Sinônimo de despite, que também significa apesar. In spite of the danger, apesar do perigo, he was calm, ele estava calmo. Despite the money, apesar da grana, he didn't change his mind, ele não mudou de ideia. Então, in spite of significa apesar, sinônimo de despite, que também significa apesar. Nós temos outras conjunções que significam apesar também, que são sinônimos de in spite of, são sinônimos de despite, mas estão no outro vídeo, naquele que citei no início, o complete. Aquelas você também vai ter que dar uma olhadinha se você vai tentar um vestibular um pouco mais exigente. Então, reafirmando, in spite of the danger, apesar do perigo, he was calm, ele estava calmo. Despite the money, apesar do dinheiro, he didn't change his mind, ele não mudou de ideia. Cara, mas veja na primeira, apesar do perigo ele estava calmo, mas havia perigo? Sim, mas ele estava calmo. Ideias contrárias. Apesar do dinheiro, tinha muito dinheiro, mas ele não mudou de ideia? Não, super, ele não mudou de ideia. Apesar do dinheiro, se manteve naquele esquema. Ideias contrárias. Percebeu o esquema? Vamos a mais algumas. Também vão indicar ideias contrárias, essas 2 aí, but e except. Jeff was a homeless, but he got a second chance. Jeff era um sem-teto ou uma pessoa moradora de rua, né? Em situação de rua. But he got a second chance, mas ele teve uma segunda chance. Cara, mas ele era um morador de rua? Sim, mas teve uma segunda chance. É uma ideia contrária. Except significa exceto. The museum is open daily. O museu está aberto diariamente. E diariamente que eu entendo é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Except Mondays, exceto as segundas. Puxa, mas se ele disse que estava aberto diariamente, isso inclui a segunda, porque agora ele pulou a segunda. Então, nós temos essas situações, mais 2 para ideias contrárias. In spite of, apesar, sinônimo de despite, que é apesar. Depois temos but, mas, except, exceto, e temos mais algumas. É however, muito conhecida mesmo. John studied a lot, estudou muito. However, entretanto, he didn't pass the exam. Cara, mas ele se matou de estudar, mas não passou. Puxa, mas daí contradiz. Exatamente, contraditório, contradiz, ideia contrária. Yet, sinônimo de however, também significa entretanto. He said he'd help. Ele disse que ele ajudaria. Yet, entretanto, nobody saw him there. Ninguém o viu lá. Mas ele disse que ajudaria. Mas pelo jeito não apareceu. Ideia contrária. Super amigo, super amiga. Tem mais alguma? Sim. Tem mais 2 que praticamente são irmãs univitelíneas, nevertheless e nonetheless. Inclusive em dicionários aparecem na mesma situação, no mesmo verbete. She promised, nevertheless, she didn't do it. Ela prometeu, entretanto, ela não fez, não executou. Mas ela prometeu, mas não executou. Ideias contrárias. Então, nevertheless e nonetheless, as 2 significam entretanto. Você pode trocar à vontade. Se são usados no dia a dia, super. A preferência é para however. A preferência é para yet. Essas 2 aí também existem. Em alguns textos aparecem, em algumas peças teatrais mais antigas também aparecem. Que mais? As conjunções citadas a seguir expressam consequência ou conclusão. Verdade? Verdade. Consequência ou conclusão. Vamos ver quais são elas. So, desta forma, desta maneira. I was getting tired, so I came back. Estava ficando cansado, desta forma, consequentemente, eu voltei. Puxa, mas é uma conclusão, é uma consequência? Sim, so é uma consequência, é uma conclusão.
Therefore, sinônimo de so. The workers were disappointed. Os trabalhadores estavam desapontados. Therefore, portanto, consequentemente, they gave up. Eles desistiram. Puxa, essa consequência foi terrível. Eles desistiram? Sim, they gave up. Desistiram. É uma consequência, é uma conclusão. Então, so, consequência ou conclusão, sinônimo de therefore, portanto, que é uma consequência ou conclusão. Tem mais? Tem mais. Thus, gostou da pronúncia? Thus, he studied a lot. Estudou muito. Thus, he passed. Entretanto, ele passou? Não. Desta forma, desta maneira, ele passou. Então, também é consequência. Sinônimo de so, sinônimo de therefore. Beleza? He studied a lot. Thus, he passed. Hence, aparece muito? Não, super não. Aparece muito em testes. Em textos, muito pouco. Em diálogos de séries, de filmes, de documentários, de noticiários que a gente assiste aí pelo YouTube, não aparece. Mas em testes, em vestibulares, em concursos, eles estão insistindo em colocar esse has, que também indica conclusão, também indica consequência. It was raining, estava chovendo. Hence, I wore my raincoat. Desta forma, eu vesti meu guarda-chuva ou minha sombrinha. Então, nós temos so. Depois temos therefore. Depois temos thus. Depois temos hence. Mais algum? Mais algum? Sim, temos mais alguns, mas no outro vídeo, no complete, ali nós temos todos. Estes são os mais importantes, aqueles básicos. As conjunções citadas a seguir expressam adição. Quais são elas que vão adicionar, que vão acrescentar alguma coisa? Vamos lá? Besides significa além de ou além disso. I'm too busy, estou ocupado demais. Besides, além disso, agora vou acrescentar super. Vou acrescentar I lost my passport. Perdi meu passaporte. Acrescentei. Sinônimo de moreover. She's rich, ela é rica. Moreover, além de ou além disso, she's young and beautiful. Ela é jovem e bonita. Então, besides, acrescentou. Moreover, acrescentou. She's young and beautiful. Mais duas conjunções que indicam adição, que acrescentam alguma coisa. In addition e furthermore. In addition significa além de ou além disso, igualmente. Por exemplo, it's too late, tarde demais. In addition, vou acrescentar algo agora. It's dangerous, é perigoso. Pronto, acrescentei, adicionei uma informação a mais aquela que já estava estabelecida. E a última, furthermore, que significa também além de ou além disso. And furthermore, além disso, vou colocar uma outra informação além disso. She's having a lot of troubles. Ela está tendo muitos problemas. Acrescentei a informação. Então, nós temos 4 conjunções importantes para adicionar, para acrescentar. Moreover, besides, in addition and furthermore. As conjunções citadas a seguir expressam comparação e esclarecimento. Como assim, super? Vamos lá. São duas. Like, que significa como, e as significa como. Como, Gilmar? As duas significam como? Sim, as duas significam como. A de cima, like, vai comparar duas coisas. Ele se parece com aquilo, ele é tão forte como aquele outro e assim por diante. E o as embaixo é um outro como. É um como de no papel de, na posição de, na função de e assim por diante. Mas, Gilmar, aquele like não é gostar? Sim. Like é gostar e aparece bastante aí como gostar. Mas se você fizer uma contagem em 3 capítulos de um livro em inglês, onde aparece like. Like vai aparecer algumas vezes como gostar, mas vai aparecer muito mais vezes comparando situações. Então, sempre que aparecer like em texto, possivelmente, fatalmente, estará comparando duas coisas ou duas pessoas. Tipo assim, he works like a horse. Ele trabalha como cavalo, comparando o esforço que ele está fazendo ao trabalhar com um cavalo puxando uma carroça de lenha. É verdade. E outro detalhe, para gostar existem outros verbos mais utilizados por aí. Nós temos o tradicional love, nós temos appreciate,
nós temos enjoy e muitos outros que a língua inglesa nos oferece, nos coloca à disposição para gostar. E o like, você vai ver que ele vai estar sempre abrangendo o texto todo como comparação, comparando duas coisas. E as, my uncle works as a manager. Meu tio trabalha como gerente. Então, na função de um gerente, no papel de um gerente. My uncle works as a manager. Então, like, comparando duas coisas, e as, na função de, no papel de. Gostou? Que mais? As conjunções citadas a seguir expressam condição ou opção. Como assim condição ou opção? Dá uma olhadinha. If significa se. Whether significa se. Os dois significam se. Só que o if é um se que vai indicar uma condição. If you pass, you will be successful. Se você passar, vai ser bem-sucedido. Correto? Então, a condição para ser bem-sucedido é que você passe. Então, esse if é uma condição. E esse whether significa se para o quê? Para opção ou dúvida. Cara, não sei se, caso eu compro uma bike, tipo assim. Então, if, condição. E whether seria opção ou dúvida. Mas as duas são consideradas sinônimos. As duas são se. If you study, you will pass. Se você estudar, você passará. A condição para você passar é que você estude. Whether, I don't know whether he will be here or not. Não sei se ele estará aqui ou não. Estou na dúvida, estou na dúvida. Então, os dois são considerados sinônimos. O if é para a condição e o whether vai ser para opção ou dúvida. Que mais? As if, as though. Nos textos estão sempre repletos. Em teste de vestibulares, as if, as though quase não aparece. Se eu tiver uns 4 aí no meu arsenal, é muito super. Mas significa como se. As if, as though, como se. He acted as though or as if he were the boss. Ele agiu como se fosse o chefe. Que mais? As conjunções citadas a seguir expressam simultaneidade ou comparação. Como assim simultaneidade ou comparação? Dá uma olhadinha nelas. While significa enquanto. I read the article while you were drying your hair. Eu li o artigo enquanto você estava secando o seu cabelo. As duas coisas estavam acontecendo simultaneamente. Verdade, simultaneamente. I read the article while you are drying your hair. Agora, uma curiosidade. While também pode estabelecer comparação. Em algumas frases, você compara enquanto ele estava fazendo isso, o outro estava fazendo uma outra coisa, comparando as atividades de duas pessoas. Então, seria simultaneidade ou comparação. While também pode ser comparação. E outra curiosidade, while também significa tempo ou período de tempo. E é muito citado aí na literatura, nos filmes, nas falas e assim por diante, que você diz assim, wait a while, espere aí um tempo, já chego aí e assim por diante. Whereas, que vem a ser esse whereas. Whereas significa também enquanto, ao passo que. Ele é pouquíssimo usado. As pessoas sempre vão usar while. Ninguém vai se meter a usar whereas, né? Mas nos testes ele tem aparecido. Uma série ou outra, um filme ou outro, eu ainda ouço o whereas, mas realmente é bastante incomum. Mas em vestibulares ele vai estar presente, então coloquei nessa lista de necessários, nesta lista de principais, de importantes. Humans make mistakes, humanos fazem erros, whereas computers don't, ao passo que o computador não. Então, simultaneidade. Que mais? As conjunções citadas a seguir expressam razões ou justificativas. Beleza, vamos lá. Since, você conhece. Significa o quê? Já que o porquê. Mas, Omar, since não é desde? Eu aprendi lá em preposições que since é desde. Since 1969, desde 1969. Certo, super. Como preposição,
since significa desde, mas como conjunção vai significar já que ou porque, e é um sinônimo de because. Sabia? Muitos vestibulares, principalmente aquele lá do Sul, da Universidade Federal do Paraná, já perguntou isso várias vezes, já colocou no cenário dos testes para ver se o aluno sabia se since, já que ou porque, como conjunção, era sinônimo de because, que tem outro sinônimo também que é due to, mais conhecido como devido a. Então, nessa questão de justificativas de causas, nós temos três mais importantes. Since, já que o porquê, because, porquê, e due to, devido a, que vai estar na outra tela. Então temos aí, since we've got some minutes, já que temos alguns minutos, ou por causa de, ou porque nós temos alguns minutos, let's have some fun. Vamos ter algum divertimento, vamos nos divertir um pouco. Because we can't go to Dallas. Nós não podemos ir a Dallas. Because we are too busy. Porque estamos ocupados demais. Verdade. Então nós temos aí since, já que o porquê, sinônimo de because, que é sinônimo de due to, devido a. The number of orphans due to HIV is increasing. O número de órfãos devido ao HIV está aumentando em condições exponenciais. Muito mesmo. Então, due to, sinônimo de since, sinônimo de because. Os três com justificativas ou razões. As conjunções citadas a seguir são de aplicações gerais. Essas de aplicações gerais, eles não pedem tanto os sinônimos, eles pedem mais os significados dessas conjunções. Vamos ver quais são elas. Unless significa a não ser. Unless he agrees, a não ser que ele concorde, we have no contract. Nós não teremos contrato. Otherwise, de outra forma. Do your job, faça seu trabalho. Otherwise, you'll be replaced. Você será substituído. Que barbaridade, super que barbaridade. Então temos unless, a não ser, e temos otherwise, de outra forma. Se pedirem alguma coisa relativo a unless, a otherwise, pedirão um significado. Vão colocar alguma coisinha ali que significa a mesma coisa, não um sinônimo com a mesma aplicação e assim por diante. Tá? Que mais, super? Even, mesmo ou até mesmo. There was even swimming pool, havia até mesmo uma piscina. It was lovely and warm outside, estava adorável e quente lá fora. São duas aí bem tranquilas que você não vai ter dificuldade. Even, mesmo ou até mesmo. And, todos sabem, é e, tá? There was even a swimming pool, havia até mesmo uma piscina. It was lovely and warm outside, estava assim adorável e quente lá fora. Mais alguma? Likewise, significa da mesma forma. Likewise, freedom is seen as a promise. Da mesma forma, liberdade é vista como uma promessa. Na hora que você diz, nice to meet you, prazer em conhecê-lo, o que o outro responde? Likewise, da mesma forma, e aperta a sua mão. Shake hands. Till until, significa até. Wait till until I come back, espere até eu voltar. Mais duas. São aplicações gerais. Tests. Pois é, você viu que o número das básicas, o número daquelas mais importantes que estão aparecendo de uma forma aí terrível, né? Você tem em grande número. Agora vamos exercitar. Esse exercício, através dos testes, é que vai fixar as informações na sua mente. Teremos nesta primeira parte das Basics 20 testes. No outro vídeo da Complete, que você vai assistir mais tarde, mais 20 diferentes. Então, com esses 40 testes, automaticamente você tem aí um cabedal fantástico para memorizar todas elas. Correto? E se precisar de mais, tem os comentários e tem também o Instagram. Nosso endereço do Instagram está ali no canal. Clique e manda uma mensagem. Automaticamente nós mandamos o que você precisar por lá, tá? Então, PUC, Rio de Janeiro, uma excelente universidade e uma das provas de inglês em vestibulares mais bem elaboradas, né? In the sentence, na sentença, despite studies, apesar de estudos, that link bedroom TVs to kids' sleep problems,
que ligam os aparelhos de TVs em quartos aos problemas de sono das crianças, the most common reason, a razão mais comum, children could watch shows of their choice. Uma interrupção e o resto da frase. A palavra despite apresenta a ideia de contraste, adição, resultado, conclusão, comparação. Super. Você vai voltar o vídeo, dar uma olhadinha aí e ver qual deles é o bacana, é o legal. Mas agora, pause e depois volte. Voltou, super? Qual que você escolheu? Por acaso foi este aqui? Contraste. Despite, sinônimo de in spite of, os dois indicando ideias contrárias ou contraste. Teste 2. Federal do Paraná. Marque a alternativa contendo a palavra que substitui besides na frase. Besides expecting high quality products and service, our customers and suppliers expect a high degree of integrity. Eu quero dois sinônimos para besides. Lembra o que é besides? Se precisar, volta o vídeo, vê lá e depois volta aqui, faz direitinho. Mas agora, pause. Voltou, super? Qual que você escolheu ou quais que você escolheu, já que esse teste é do tempo que a Federal tinha somatória. Hoje é objetiva, mas antigamente era somatória. Sinônimo de besides, in addition e moreover. Significa além de ou além disso, acrescentando ideias novas. Teste 3, Sesgran Hill, monta vestibulares para o Brasil inteiro. Tem um dedo da Sesgran Hill no Enem e outro é da UNB. Que mais? When the writer says, quando o escritor diz, the water is polluted, a água está poluída, and therefore, not usable for human needs, não utilizável para necessidades humanas. Ele está expressing a condition, expressing a conclusion, giving advice, suggesting a contrast, expressing a doubt. Qual deles, super? Qual deles? Pause e faça. Voltou? Qual deles você escolheu? Por acaso foi este aqui? Expressing a conclusion. Expressando uma conclusão. Exatamente. Therefore significa conclusão ou consequência. Sinônimo de so. Sinônimo de thus. Sinônimo de hence. Que mais? Universidade Estadual de Pernambuco. In addition to. His flat in London, seu apartamento em Londres. He has a villa in Italy. Tem uma casa maravilhosa na Itália. And a castle in Scotland. Aqueles castelos lá à beira de rio, lá na Escócia. Ou à beira de lagos. Ou à beira de oceanos. Mas todos, sem dúvida nenhuma, mal assombrados. In the sentence above, na sentença acima, the underlined word, a palavrinha grifada, can be replaced by. Pode ser substituída por therefore, moreover, besides, e, thus ou however. Voltou, super? Qual que você escolheu? Moreover, exatamente. Moreover, besides com S, super. Dá uma olhadinha nesse aqui. Esse aqui está sem S. Essa é uma preposição significando ao lado de. E com o S vai ser além de ou além disso. Que mais? VUNESP, também um esquema de vestibulares, lá de São Paulo. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase apresentada. Mr. Foley was reading the newspaper. Mrs. Foley was watching television. Qual que você colocaria para suprir aquela lacuna ali? Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu?
While. Que beleza, super, que beleza. Enquanto, simultaneidade ou comparação também. Carlos Chagas, São Paulo, Fundação Carlos Chagas, muito famosa, muito competente também em elaborar concursos e vestibulares. Choose the correct alternative. Escolha a alternativa correta. Diz lá a frase: I think we shall succeed. There are still some problems to overcome. O que você colocaria ali entre aquelas 5 alternativas? Pause. Beleza. Chegou lá? Qual que você escolheu? Although. Eu acho que nós seremos bem-sucedidos, embora existam ainda alguns problemas para solucionar. Que mais, super? Universidade Federal do Paraná. In addition. Ela adora in addition. E adora os outros também. Much of the water is polluted and salty. Muita da água está poluída e salgada. In the sentence above, na sentença acima, the underlined expression can be replaced by... Escolha aí 1, 2 ou 3, não sei quantas tem. Mas primeiro, pause. Beleza? Ótimo. Qual que você escolheu? Ou quais que você escolheu? Besides and moreover. Então, super, você está vendo que com a realização dos testes, você vai memorizando, você vai segurando os significados das conjunções e também os seus sinônimos. Unifesp São Paulo. Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, no trecho do último parágrafo. Like the body's muscles. A palavra like indica letra A, uma semelhança, letra B, uma exemplificação, letra C, uma generalização, letra D, uma probabilidade e letra E, um contraste. Qual dessas 5, super? Qual dessas 5? Pause, depois volte. Voltou, super? Que beleza. Qual que você escolheu? Semelhança, exatamente. Comparando uma coisa com a outra. Semelhança, claro que é gostar também, mas aparece muito mais como comparação do que como gostar. E a outra comparação, lembra? As, no papel de, na função de. Que mais? Escolha a alternativa certa. They ate pigs, being well-educated people. They ate pigs, being well-educated people. Aí são 2 conjunções que você vai ter que preencher e acertar. Pause e depois volte. Voltou, super? Qual que você escolheu? Por acaso foi essa daqui? They ate like pigs, comeram como porcos. In spite of, apesar, being well-educated people, de serem pessoas bem educadas. Que mais? Unital, São Paulo, lá de Taubaté. Assinale a alternativa que corresponde a um sinônimo para a palavra em destaque a seguir. Qual a palavra? Está bem ali, spite. Spite the growing use of computers in classrooms. Qual que seria o sinônimo mais apropriado para spite? Pause, dê uma olhadinha e depois volte. Voltou? Qual que você escolheu, super? Por acaso foi in spite of? Correto, é isso aí. Lá do Pará, Universidade Federal do Pará. Young drivers usually drive fast. Jovens motoristas normalmente dirigem rápido. When the roads are slippery, quando as estradas estão escorregadias. Qual que vai ali? Qual que vai ali? Although, consequently, therefore, so, even, escolha. Mas agora pause. Voltou, super? Qual que você escolheu? Por acaso foi essa daqui? Even. Jovens motoristas normalmente dirigem rápido, mesmo ou até mesmo quando as estradas estão escorregadias. Que mais? Mackenzie, São Paulo, se expande cada vez mais, comprando tudo por aí, super, comprando tudo por aí.
Na frase, moreover, PCs and telecommunications technologies have enabled, tem capacitado, more women and men, mais mulheres e homens, to work at home, a trabalhar em casa. A palavra moreover pode ser substituída por pause, escolha e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? In addition? Exatamente, in addition. Complete, ou melhor, complete a frase a seguir com a palavra ou expressão mais adequada. Qual seria a frase? All the conquests, todas as conquistas, already achieved, já conseguidas, by women, pelas mulheres, a lot remains to be done, muito ainda permanece a ser feito. Qual que encaixaria perfeitamente naquele espaço ali? Pause, faça e volte. Voltou super? Qual foi? In spite of. Apesar de todas as conquistas already achieved by women, a lot still remains to be done. Ainda permanece a ser feito. Says Gran Hill again. The item that present respectively a synonym for but and opposite for much. Eu quero um sinônimo para but e quero um oposto para much. Percebeu? Sinônimo para but e um oposto para much. Na frase, but there is much to be gained. Qual deles, super? Qual deles é um sinônimo para but e um oposto para much? Do it. Voltou? Qual que você achou que é o melhor? Ah, sim, sinônimo para but. Tem que ser alguma coisa que tenha ideia contrária. Yet, entretanto, a ideia contrária. E um oposto para much, que é muito para incontáveis. Little é pouco para incontáveis. Então, sinônimo para but e um oposto para much. A questão dos mass nouns, contáveis e incontáveis, nós temos vídeos aqui também, tá? No texto, a expressão sublinhada although children have fewer weight-related health problems than adults. Qual que está grifado? Qual que está destacada? Although. Pode ser substituída sem alteração de sentido por encontre aí um sinônimo para although. Essa é da Wayne. Voltou super? Qual que você escolheu? Even though. Que bacana. Unifesp. Novamente. No trecho do quarto parágrafo. However, we now have many clues. Pistas. To why music provokes intense emotions. A palavra however indica uma ideia de... Lembra? However, but, yet, despite, in spite of, except. Dei muita dica, dei muito spoiler. Voltou? Vamos ver qual? Contraste. Marque a palavrinha da Says Gran Hill again, que pode appropriately, apropriadamente, be used, ser usada, to fill the blank, preencher a lacuna, and expand the sentence, expandir a sentença. Men not only cry less frequently, homens não somente choram menos frequentemente, they do it differently, they also do it differently. Homens não somente choram menos frequentemente, eles fazem isso também de forma diferente. Qual queria ali naquele espaço? Pause, faça e volte. Voltou super? Qual que é legal? Qual que é legal? Exatamente, but. Mas eles fazem isso diferentemente. 18.
Unirio. The teenager believes. O adolescente acredita. That, algo vai ter que ser colocado ali. The city has a bad reputation. A cidade tem uma má reputação. It can change for the better. Pode mudar para melhor. According to the text. De acordo com o texto. The option which completes correctly. A opção que completa corretamente. And meaningfully. Significativamente. The sentence above is. A sentença acima é. Letra A, in spite. Letra B, even though. Letra C, because. Letra D, unless. Letra E, however. Qual delas? Pause, faça e volte. Voltou super. Escolheu qual? Even though. O adolescente acredita que mesmo muito embora a cidade tenha uma má reputação, ela pode mudar para melhor. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase apresentada. Essa aí foi num fonte bem pequenininho, porque é enorme. He was doing his job. Ele estava fazendo o trabalho dele. I was trying to do mine. Estava tentando fazer o meu. To make it worse, para deixar as coisas piores. I was with a woman. Eu estava com uma mulher. And I had a gun. Eu tinha uma arma. Then the feds came. Então os federais chegaram. And arrested me. E me prenderam. O que vai ali no espaço? Voltou? Ele estava fazendo o seu trabalho, enquanto eu estava fazendo o meu. Número 20. Federal do Paraná. Which alternative? Qual alternativa can replace it thus? Pode substituir thus in the sentence, na sentença. The airflow is directed downwards. Thus, reducing the rate of contamination between seats, sem mudar o significado. Qual que substitui ali aquele thus? Pause e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Foi esse aqui? Beleza, super. Que beleza, que legal. Que tal? Conseguiram memorizar todas? Significados e sinônimos? Você que está chegando agora. Gostou do vídeo? Que bom que tenha gostado. Então se inscreva e lá dá uma clicadinha naquele sininho em todas para receber as notificações, né? Que semanalmente acontecem, geralmente domingo ou segundas-feiras. E dá aquele like bacana. O like, como eu disse, é muito importante porque ele valoriza o vídeo. Ele faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam, como você, de conhecimentos de língua inglesa para os seus projetos, seus objetivos. Deixei 4 dicas para vocês aqui ao lado, correto? Um grande abraço a vocês e até a próxima. Bye!